Mais uma vez, boa noite a todos, doutores e doutoras. Vamos aí então dar continuidade aos nossos estudos, falando ainda sobre os procedimentos relativos à adoção, né? Nós então falaremos agora a partir aí do artigo 47 do Estatuto da Criança e Adolescente, e a nossa previsão é de falarmos aí até o artigo 52D também do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou fazendo a leitura e pontuando aqui as questões relativas a cada um dos artigos, parágrafos e incisos. Bom, o artigo 47, ele diz o seguinte: o vínculo da adoção constitui por sentença judicial que será inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão. Então, o que é que nós temos sobre o caput do artigo 47? Ele traz aí para nós o fato de que, sobre a hipótese da adoção, né, é um vínculo que existe, é um vínculo que se constrói, né, mas por força de uma decisão judicial, né? E mais que isso, nós sabemos para que haja o processo de adoção, os vínculos, né, relativos ao poder familiar dos pais biológicos, eles já devem ter sido rompidos anteriormente. Já o parágrafo 1º do artigo 47 diz que a inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome de seus antecedentes. Então aqui nós estamos falando da certidão, né, de nascimento dessa criança, ou seja, então ela terá ali essa constituição desse registro civil, a criança, o adolescente terá um registro civil, onde passará a constar como nome de seus pais, né, aqueles que se consideram e são ali naquele processo como adotantes, bem como também passará a constar o nome dos ascendentes, para que eles tenham, então, uma origem biológica e agora jurídica também, né? Eles possam compreender qual é a origem deles, por mais que não seja, logicamente, uma origem biológica, mas a sua origem jurídica. E aí, nós sabemos, então, que consequências outras vão acontecer, né? Por quê? Porque se tem o nome do pai, se tem o nome da mãe, ou seja um casal homoafetivo, isso nada importa, ou seja, por exemplo, uma pessoa solteira. Então, a partir desse momento, nós temos que observar que, se existe um registro novo, o parágrafo 2º ele vem dizer, então, que esse mesmo mandado judicial, né, que será arquivado, cancelará o registro original do adotado. Então, ou seja, aquele registro de nascimento, né, aquele registro civil originário, ele será cancelado, ele perde aí totalmente os seus efeitos, né? E aí nós tivemos uma alteração com relação ao parágrafo 3º, em razão da edição da Lei 12.010/2009, que vem dizer agora o seguinte: a pedido do adotante, o novo registro poderá ser lavrado no cartório de registro civil do município de sua residência. Então, vamos supor aí que o adotando, né, ele nasceu numa outra cidade, nasceu num outro estado, mas agora ele terá um registro civil da localidade aí da residência do adotante, né? Da mesma forma que o parágrafo 3º, o parágrafo 4º também ele sofreu alterações aí em razão da Lei 12.010/2009, né? E o parágrafo 4º diz que nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões do registro, né? Como nós já sabemos, filho adotivo é filho e não há nenhuma distinção, motivo pelo qual o novo registro, então, civil dessa criança ou adolescente não fará nenhuma referência e não terá ali como se observar nenhuma distinção sobre qualquer outro tipo de registro, tá? Uma outra questão aqui que é importante dizer é que, imaginem como parece incoerente você ter um registro novo, você ter a inclusão de nome de genitores novos, né, de ascendentes novos, e não alterar o nome, logicamente, da criança e do adolescente. Então, esse é o fator também aí que foi incorporado ao parágrafo 5º, né, deste artigo, que vem dizer o seguinte: que a sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer deles, poderá determinar também a modificação do prenome. Ou seja, então, além da criança e do adolescente receber o nome de família, existe a possibilidade aí
dele ter alterado o seu prenome, né? De Marcos para Vinícius, de Maria para Francisca e assim por diante. Então, esse é um fator interessante. Agora, logicamente que nesta observação, né, daquilo que diz aí o parágrafo 5º, logicamente que nós temos que observar algumas questões. Por exemplo, qual a idade dessa criança ou desse adolescente? Né? Isso vai interferir de algum modo a mudança do nome da pessoa, o prenome da pessoa? E se ele já tiver uma idade que possa compreender isso, como é que funciona? Para isso, nós temos aí o parágrafo 6º, né, que diz que no caso aí da modificação do prenome, se ela for requerida pelo adotante, é obrigatória a oitiva do adotando, observado aquilo que diz ali os parágrafos 1º e 2º do artigo 28 do Estatuto. Então, ou seja, logicamente que, já sendo uma pessoa dotada de consciência, né, é por isso que o adotando deve ser consultado quanto ao desejo do adotante de alterar o seu prenome, né? Então, isso pode acontecer, logicamente, né, a alteração ali, né, do nome, da origem do indivíduo, isso não precisa requerer ou consultar o adotando, mas a alteração do prenome, sim, precisa consultar o adotando, caso ele já seja uma pessoa que tenha consciência do seu próprio nome. Então, se for uma criança recém-nascida, talvez ainda bastante pequena, não tem como você fazer essa consulta, é lógico. Mas, já sendo uma criança maior ou um adolescente, né, um pré-adolescente ou um adolescente, deve haver a consulta e a concordância para que haja também a alteração do prenome, tá? E lógico, pessoal, nós sabemos e nós já vimos que a adoção, ela rompe, ela desfaz os vínculos biológicos, né? Mas é um direito também do adotando saber ou poder ter acesso a essas informações, se assim ele desejar, né? Que é a garantia que nos traz aí os parágrafos 7 e 8. Ou seja, né, o parágrafo 7º, ele vem dizer que a adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva, exceto naquilo que diz respeito ali ao parágrafo 6º do artigo 42, caso em que se fará por força retroativa a data do óbito. Então, é aquela hipótese onde o adotante falece ali, logo após externar a sua vontade para com a adoção. Já o parágrafo 8º, ele vem dizer que o processo relativo à adoção, assim como outros a ele relacionados, serão mantidos em arquivo, admitindo-se o seu armazenamento em microfilme ou por outro meio, garantida a sua conservação para consulta a qualquer tempo, tá? Então, ou seja, essa consulta a qualquer tempo, ela está aí diretamente relacionada ao fato de o adotando, né, futuramente, buscar ali, né, conhecer, descobrir a sua origem genética, tá? Uma outra questão importante aqui é que o prazo máximo dito aí para nós parágrafo 9º agora, né? Nós temos uma outra legislação que é bastante importante também, né? Que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Igualdade. E o parágrafo 9º, ele vem, então, de acordo com essa legislação. Nós tivemos a Lei 12.955 de 2014, e essa lei trouxe algumas alterações também para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o que o parágrafo 9º diz? Ele diz que, em caso de adoção de crianças ou adolescentes com deficiência ou com doença crônica, esses processos de adoção terão prioridade. Essas crianças e adolescentes terão prioridade em ser adotadas, né? Então, também buscando ali esse reequilíbrio das relações humanas. E aí sim, o parágrafo 10º, ele vem falar do tempo razoável do processo, né? E ele diz que esse tempo razoável do processo é em torno aí de 120 dias, né? Que pode ser prorrogado uma vez por igual período, desde que a autoridade judiciária fundamente a sua decisão. Então, ou seja, o que nós temos como certeza é que não é um processo célere, não é um processo rápido, né? E, logicamente, isso vem prejudicar aí as adoções no Brasil. Lógico que, observando por uma outra ótica, dada a complexidade e a importância
e a necessidade de garantir o melhor interesse da criança e do adolescente também não pode ser um processo que corra aí de uma forma um tanto quanto desarrazoada. Então, ele pode ser por até 240 dias o prazo máximo de duração, o que nos leva a um período um tanto quanto longo, né, para a duração de um processo sobre esse aspecto. Agora, ele também se justifica sobre esse tempo, pois nós temos que comprovar a aptidão dos adotantes, né, para que possam se tornar pais. Nós temos um período do estágio de convivência que também é fundamental para ver, né, se os vínculos, os laços afetivos, eles começam a surgir entre o adotante ou os adotantes e o adotando. Então, são questões aí extremamente importantes, tá? O artigo 8º, ele vem falar daquela questão que eu já até abordei aqui, sobre o fato do direito do adotando, então, poder ter acesso ao processo, ao seu processo de adoção, né? Que ele possa ter conhecimento da sua origem biológica, quem são seus pais, se ele teve irmãos e assim por diante, né? Caso tenha havido ali a separação de irmãos. E o que nós temos, então, são duas realidades. Aquela que é dita no caput do artigo 48 e aquela que é dita no parágrafo único do artigo 48. Por quê? Porque o artigo 48 diz que é um direito, é garantido ao maior de 18 anos ter acesso ali a todas as informações de forma irrestrita referente ao seu processo de adoção. Agora, o que diz o parágrafo único é que poderá também o menor de 18 anos ter acesso ao seu processo de adoção, mas ele pode, não é um direito, né? Mas o juiz pode conceder, desde que a ele também seja, então, ali assegurada a orientação, assistência jurídica e psicológica para a compreensão do ato, né? Então, olha só, o caput do artigo 48 fala que é um direito de todos os adotados maiores de 18 anos ter acesso irrestrito ao seu processo de adoção. Já o parágrafo único traz para nós aqui a ressalva de que os menores de 18 anos também podem, mas não é uma garantia, não é um direito, né? Mas eles poderão ter acesso ao processo de adoção e a lei ainda garante que eles tenham acompanhamento jurídico, a orientação sobre o fato e assistência psicológica também. Pessoal, até aqui tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Muito bom. Sem dúvida. O artigo 49, pessoal, ele traz algo que é bastante interessante também, que diz o seguinte, né, que o fato da morte dos pais adotantes não restabelece o vínculo familiar que existia para com os pais biológicos, ou seja, né, a morte dos adotantes não restabelece o poder familiar para os pais biológicos. Então, agora eu tenho uma criança que ficou órfã dos seus pais, né? E não quer dizer que ele vai voltar para a esfera de responsabilidade dos seus pais biológicos. Então, o artigo 49, ele tem essa sabedoria, né? Ao passo de dizer que, olha, após a sentença transitada em julgada de adoção, aqueles são os pais, aquela é a família, né? É a introdução, é a complementação, é a criação, é a ampliação dos membros de uma família por uma ordem judicial. Artigo 50, né? O artigo 50, ele vem tratar dessas questões, né? Ou seja, do fato de que a autoridade judiciária tem responsabilidade sobre esse processo de adoção, né? E deverá manter os registros desse processo de adoção em condições ali deles poderem ter acesso. Então, esse é um fato bastante importante, né? O deferimento da inscrição dar-se-á por meio de prévia consulta aos órgãos técnicos do juizado ouvido o Ministério Público. Então, o que nós temos? Vamos lá, né? O primeiro passo é que o artigo 50, ele vem tratar do cadastro de pessoas com interesse na adoção. Então, nós temos um cadastro no fórum, né, na comarca, um cadastro de interesse de adoção da comarca. Depois, nós temos um cadastro de interesse de adoção do Estado e nós temos um cadastro de interesse de adoção nacional, né, que é todo unificado. Por que isso acontece?
é uma forma de buscar facilitar, né, o encontro entre os adotantes e os adotandos. Então, esse cadastro ele é extremamente importante. E o artigo 50 ele vem falar sobre isso, que esse cadastro poderá ser feito na comarca onde os adotantes moram. Já o parágrafo 1º vem dizer que para que alguém se torne ou possa se cadastrar como um adotante, né, obviamente aí aquele que tem a prerrogativa legal de defender, de lutar, né, de agir em prol das crianças e dos adolescentes, que é o Ministério Público, conforme as suas prerrogativas constitucionais, ele tem que se manifestar, né, sobre ali o desejo de adoção por parte dos adotantes. Já o parágrafo 2º aí do artigo 50, ele traz o fato de que não será deferida a inscrição se o interessado não satisfazer os requisitos legais ou verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 29. Então, logicamente, que não é somente querer ser um adotante, mas é ter a viabilidade para ser adotante. Então, nós temos esses critérios bastante distintos, né? Quanto ao parágrafo 3º aí do artigo 50, também incluído pela Lei 12.010 de 2009, ele vem dizer que essa inscrição de vontade, de desejo de adoção, né, será precedida de uma preparação psicossocial e jurídica, orientado pela equipe técnica da Justiça, da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio técnicos responsáveis, né? Então, ou seja, é importante, por quê? Porque a pessoa tem que ter noção, ela tem que ter a concepção do que ela está desejando, né? Que ser pai não é um direito depois renunciável, né? Todos os encargos, todas as responsabilidades, todos os requisitos que devem ser preenchidos. Então, esse é um outro fato. Esse período de preparação psicossocial e jurídica para aqueles que desejam realizar ali a adoção. O parágrafo 4º, ele vem dizer que sempre que possível é recomendável a preparação referida no parágrafo 3º, inclua também o contato com crianças e adolescentes em acolhimento familiar ou institucional. Por quê? Porque os profissionais multidisciplinares ou interdisciplinares, eles vão ter que verificar, eles vão ter que validar ali a aptidão para ser pai, né? Para tornarem-se adotantes. Porque, pessoal, uma coisa é querer, a outra é ter aptidão para ser. E é por isso que nós vemos tantas crianças abandonadas e vemos aí, logicamente, tantas crianças que estão em processo de adoção, né? Por quê? Porque tiveram pais que não tinham aptidão, não tinham responsabilidade para serem pais. E é isso que diz aí, então, o parágrafo 4º do artigo 50. E é um artigo bastante extenso, né? O parágrafo 5º, ele vem dizer que serão criados e implementados cadastros estaduais e nacional de crianças e adolescentes em condição de serem adotados e de pessoas ou casais habilitados à adoção. Para quê? Para facilitar, como eu já tinha dito, esse encontro, né? Por quê? Porque nem sempre vai ter uma criança na sua comarca, nem sempre vai ter uma facilidade, nem sempre vai ter o perfil, às vezes, que o casal procura, né? Por mais que eu não defenda essa possibilidade. Então, esse é um fato, mas a presença desses cadastros estaduais e nacionais tem aí como finalidade facilitar a aproximação entre crianças, adolescentes e adotantes. O parágrafo 6º, ela vem dizer algo que é bastante importante também, né? Ou seja, nós temos cadastros distintos para pessoas ou casais residentes no país e para os candidatos, né, os adotantes internacionais. São cadastros distintos. Por quê? Porque conforme nós veremos aí mais adiante, a preferência é sempre para pessoas da mesma nacionalidade da criança. Então, em havendo ali a criança sendo colocada para adoção, existem preferências, né, de pessoas interessadas para que possam realizar a adoção. Aqueles que têm a primeira preferência para adotar a criança e adolescente são aqueles que compõem a família extensa, né, avós, tios, primos e assim por diante. Já
depois da família extensa, vem a lista de nacionais, de pessoas do mesmo país. E só depois, então, que abre-se a possibilidade para a adoção internacional. Então, a adoção internacional é uma exceção. Né? É uma exceção por quê? Porque ela vem precedida de duas preferências. A da família extensa e de casais da mesma nacionalidade da criança e do adolescente. Então, esse é um prazo extremamente importante. Uma outra questão que se coloca é a celeridade da inclusão de crianças e adolescentes nessas listas. Por quê? Né? Porque, conforme diz a lei, elas deverão ser incluídas no prazo de 48 horas. Então, a partir do momento que elas estão aptas a serem adotadas, elas já, em 48 horas, devem ser incluídas nessa lista. Por quê? Porque o que se propõe, o que se deseja, é que elas fiquem o menor tempo possível, sejam institucionalizadas, ou seja, em famílias substitutas. Então, a agilidade da inclusão de crianças e adolescentes, ela vem aí de acordo com a garantia aí, né, da prevalência dos direitos e dos interesses das crianças sobre o fato de serem acolhidas, de terem uma família. Já o parágrafo 9º diz que compete à autoridade central estadual zelar pela manutenção e correta alimentação dos cadastros, com posterior comunicação à autoridade central federal brasileira. Então, cabe aí sobre um âmbito estadual e depois para um âmbito federal. O parágrafo 10º aí do artigo 50, ele traz o fato de que, consultados os cadastros e verificada a ausência de pretendentes habilitados residentes no país, aí sim, né, como eu já tinha comentado com vocês, abre-se a possibilidade para adoção por internacionais. E aí, essa é a sabedoria, né, da Lei 13.509 de 2017. Então, esse é um fato extremamente importante, ou seja, é possível que um casal de outra nacionalidade adote uma criança ou um adolescente brasileiros? É claro que é possível, tá? Mas ele vai ter que passar por um processo de adoção, assim como os nacionais. Mas existem algumas peculiaridades, existem algumas diferenças, né? Ou seja, como nós já vimos, primeiro vai a opção para a família extensa, depois vai para casais nacionais. E aí, então, só depois para casais internacionais. Então, se não for localizado aí pessoa ou casal interessado em sua adoção, a criança ou adolescente, sempre que possível e recomendável, será colocada sob a guarda de uma família cadastrada em programa de acolhimento familiar. A alimentação desse cadastro, conforme o parágrafo 12 desse artigo cita, e a convocação criteriosa dos postulantes à adoção serão fiscalizadas pelo Ministério Público. Parágrafo 3º, somente poderá ser deferida adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil, não cadastrado previamente nos termos desta lei, quando? Então, olha só, o que nós temos? Existe também a possibilidade de alguém ser adotante, postular um processo de adoção, mesmo que não conste nessas listas gerais de adoção. Né? Então, quando é que isso pode acontecer? Alguém se torna adotante, não fazendo parte do cadastro, seja da comarca, do estado ou da União de interessados na adoção. Primeiro, por se tratar de pedido de adoção unilateral, pessoal. Então, olha só, quando nós falamos de adoção unilateral, né, eu, enquanto advogava na esfera civil, e ainda advogo para algumas situações, para alguns conhecidos, eu fiz algumas adoções unilaterais. Para vocês compreenderem o que cita, o que está escrito aí, é o seguinte: o que é uma adoção unilateral? Vamos dar um exemplo, vamos visualizar um caso concreto. Né? A mulher engravida, o namorado some ou é uma pessoa estranha, mas que numa relação esporádica ali acabou gerando a gravidez, não tem contato nenhum com o pai da criança, o pai da criança nem registrou a criança em seu nome, não paga pensão, não visita. E essa mãe, então, conhece uma outra pessoa, independentemente do sexo, né, se casa ou inicia ali uma união estável, e essa pessoa, então, decide adotar o seu filho também como seu, para que eles, de fato, possam ali formar uma família. Então, esse processo de adoção unilateral quer dizer que o companheiro, o esposo, a esposa,
estará adotando o filho do seu companheiro. O que significa, nesta exceção, né, que, logicamente, os vínculos, né, o poder familiar da mãe biológica, no exemplo que eu citei, não serão rompidos. Eles serão ampliados, eles serão estendidos ao seu esposo, à sua esposa, companheiro ou companheira. Né? É esse o objetivo da adoção unilateral. Então, não é necessário que o adotante faça parte do cadastro para poder pedir a adoção unilateral do filho da sua esposa ou do seu companheiro. Então, esse é um aspecto extremamente importante. E aí você vai me perguntar, André, mas e se houver um divórcio após essa adoção? Nada muda. A pessoa continua sendo pai, continua tendo direito a visitas, continua tendo a obrigação de pagar alimentos. Inciso 2. For formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculo de afetividade e afinidade. Ou seja, então, quando a adoção é realizada por família extensa, do qual a criança já tem convivência, já tem a demonstração de laços de afetividade, também não há porquê, também não há como exigir ali que essa pessoa faça parte de um cadastro, seja ele municipal, estadual ou federal, de adoção. Então, esse é um aspecto extremamente importante, tá? Então, no caso da adoção da família extensa. Já quanto ao inciso 3º, diz que quando oriundo o pedido de quem detém a tutela ou a guarda de criança maior de 3 anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas nos artigos 237 ou 238. Então, o que nós temos aqui? Como nós já vimos anteriormente também, a guarda e a tutela podem, tá? A guarda e a tutela podem preceder ao pedido de adoção. Então, naquela hipótese, quando a pessoa já tem a guarda, né, por mais de 3 anos, ou tem a tutela da criança e adolescente também por mais de 3 anos, perdão, de pessoa maior de 3 anos, tá? Perdão, não é o tempo, não. De pessoa maior de 3 anos, né? Então, seja aquela que já tem uma certa concepção, uma criança de 3 anos, ela já entende, ela já incorporou laços afetivos ali ao seu guardião ou ao seu tutor. Então, nesta hipótese, também é uma exceção à regra, do qual o guardião e o tutor não precisam estar inseridos no cadastro de adotantes. O parágrafo 14 fala ainda, ele cita e ele se refere ao parágrafo 13, né, onde diz que o candidato deverá comprovar no curso do procedimento que preenche os requisitos necessários à adoção. Então, não é porque ele tinha a guarda ou a tutela que automaticamente ele preenche os requisitos da adoção. Quanto ao parágrafo 15, será assegurada a prioridade no cadastro de pessoas interessadas em adotar crianças ou adolescentes com deficiência, com doença crônica ou com necessidades específicas de saúde, além de grupo de irmãos. Então, ou seja, o parágrafo 15 disse, olha, além de haver ali uma preferência, uma agilidade, né, aqui diz que também é possível ser assegurado essa prioridade de cadastro às pessoas que desejarem, então, aí, adotar crianças, adolescentes com deficiência, com doença crônica ou com necessidades específicas de saúde. Bom, pessoal, vamos lá, então, para o artigo 51. Né? E o que diz o artigo 51 a respeito aqui da adoção? Primeiro, ele vem tratar da adoção internacional. E ele vem também aqui nos dizer quais são os requisitos para que os adotantes possam adotar as crianças e os adolescentes, né? Um dos requisitos é que essas pessoas sejam de países que fazem parte da Convenção de Haia, né? Lá de 29 de maio de 93. Por quê? Porque a Convenção de Haia, na verdade, ela garantiu, ela determinou parâmetros, né, de garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, por exemplo, o casal adotante não faz parte, o seu país de origem não faz parte da Convenção de Haia. Lá eles ainda têm costumes, por exemplo, da mutilação de genitálias femininas ou masculinas.
Lá no país deles, eles ainda têm a tradição de dar as meninas em casamento ainda enquanto tem 7, 8 anos de idade, né? Logicamente que isso fere os direitos e os interesses das crianças brasileiras. Então, esse já seria um impeditivo para que não fosse concedida a adoção a um casal que não fizesse parte da Convenção de Haia. Já o parágrafo 1º aqui do artigo 51 diz que a adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou domiciliado no Brasil somente terá lugar quando esta restar comprovado. Então, primeiro, né, é a exceção? É a exceção da exceção. O parágrafo 1º, ele vem falar sobre essas exceções. Qual é? Então, o inciso 1 do parágrafo 1º, que a colocação em família adotiva é a solução adequada ao caso concreto. Depois, nós temos o inciso 2º, que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança ou adolescente em família adotiva brasileira, com a comprovação certificada nos autos da inexistência de adotantes habilitados residentes no Brasil com um perfil compatível com a criança ou adolescente, após consulta aos cadastros mencionados nessa lei, ou seja, tanto da comarca, quanto do Estado, quanto da União. Um outro fato é que, para esses casais internacionais, eles deverão cumprir o estágio de convivência no Brasil, tá? Então, o estágio de convivência pode ser de 30 a 45 dias, se necessário, poderá ser prorrogado por mais 45 dias, então vai chegar lá no mesmo período do estágio de convivência dos casais nacionais, que podem ser 45 dias renovado por mais 45 dias. Um outro fato é que esse estágio deverá ser cumprido, então vamos supor 30 dias, esse casal internacional vai vir para o Brasil e vai ter que passar pelo menos 30 dias na comarca ali onde corre o processo de adoção. E se não for possível, que fique ali numa comarca lindeira, né, numa comarca vizinha. Um outro fato bastante importante também que nós não poderíamos deixar de falar, que está aqui contido no parágrafo 2º, é que os brasileiros residentes no exterior também terão preferência aos estrangeiros nos casos de adoção internacional de crianças ou adolescente brasileiro, pessoal, perdão. Então, ou seja, o parágrafo 2º, além dele dar prioridade aos brasileiros, além dele dar prioridade à família extensa, também dá prioridade aos brasileiros que residem no exterior, ao passo, né, e em contrariedade aos internacionais. O parágrafo 3º vem dizer que a adoção internacional pressupõe intervenção das autoridades centrais, estaduais e federal em matéria de adoção internacional. Então, aí nós temos todos os aspectos que nós devemos observar quando nós falamos da adoção internacional, pessoal. E agora, então, iniciamos aqui a nossa fala a partir do artigo 52. E como eu já disse, nós temos 52, 52A, 52B, 52C e 52D. O que é que diz, então, o artigo 52? A adoção internacional observará o procedimento previsto nos artigos 165 e 170 desta lei, com as seguintes adaptações. Então, ou seja, né, aquilo que nós já vimos anteriormente, nós temos que adaptar aqui, como, por exemplo, a pessoa ou casal estrangeiro interessado em adotar criança ou adolescente brasileiro deverá formular pedido de habilitação à adoção perante a autoridade central em matéria de adoção internacional no país, acolhida assim, né, entendido aquele onde se situará a residência habitual. Inciso 2. Se a autoridade central do país de acolhida considerar que os solicitantes estão habilitados e aptos para adotar, emitirá um relatório que contém informações sobre a identidade, capacidade jurídica e adequação dos solicitantes para adotar, sua situação pessoal, familiar e médica, por meio social, os motivos que os animam a sua aptidão para assumir uma adoção internacional. Né? Lembrando, se vocês pesquisarem aí, vocês verão os crimes que já foram praticados no Brasil em processos de adoção, né? Sentenças que foram vendidas, crianças que foram vendidas e levadas aí sem que os casais adotantes
cumprissem as exigências legais. O outro aspecto que nós devemos observar é o inciso 3º, quando diz que a autoridade central do país de acolhida enviará à autoridade central estadual com cópia para a autoridade central federal brasileira, né? Enviará o quê? Enviará relatórios, ou seja, haverá, mesmo após a adoção, haverá-lhe o acompanhamento por um determinado período pelas autoridades internacionais. Já o parágrafo 5º diz que os documentos, né, em língua estrangeira serão devidamente autenticados pela autoridade consular, observados os tratados e convenções internacionais acompanhados da respectiva tradução. Já o inciso 6º diz que a autoridade central estadual poderá fazer exigências e solicitar complementação sobre o estudo psicossocial do postulante estrangeiro, adoção já realizada no país de acolhida. Então, ou seja, é onde nós vamos aí então percebendo todas essas nuances, né, da adoção internacional. Inciso 7º, verificada após estudo realizado pela autoridade central estadual a compatibilidade da legislação estrangeira com a nacional, além do preenchimento por parte dos postulantes, à medida dos requisitos objetivos, subjetivos necessários ao seu deferimento, tanto à luz do que dispõe esta lei, como da legislação do país de acolhida, será expedido laudo e habilitação à adoção internacional, que terá validade pelo prazo de 1 ano. Então, nesse prazo de 1 ano, os adotantes devem tomar as providências cabíveis para que seja feito o registro civil do adotando. O inciso 8º diz que, de posse do laudo de habilitação, o interessado será autorizado a formalizar o pedido de adoção perante o juiz da infância e da juventude do local em que se encontra a criança ou adolescente. Aqui é importante que vocês observem que o processo de adoção tramita pelo juízo da infância e da juventude. Parágrafo 1º do inciso 8º, né? Se a legislação do país de acolhida assim o autorizar, admite-se que os pedidos de habilitação à ação internacional sejam intermediados por organismos credenciados. Parágrafo 2º. Incumbe à autoridade central federal brasileira o crescimento de organismos nacionais e estrangeiros encarregados de intermediar pedidos dessa natureza. Já o parágrafo 2º diz que incumbe à autoridade central federal do Brasil o credenciamento de organismos nacionais que possam, aí, de alguma forma, né, logicamente, favorecer o processo de adoção. Parágrafo 3º diz que somente será admissível o credenciado de organismo que. Então, é importante ainda lembrar que aqueles que têm interesse na adoção, logicamente, têm que preencher muitos requisitos, né? E o parágrafo 3º fala um pouquinho sobre eles, ou seja, sejam oriundos de países que ratificam a Convenção de Haia e estejam devidamente credenciados pela autoridade central do país onde estiverem sediados e no país de acolhida do adotando para atuar em adoção internacional no país. Satisfizerem as condições de integridade moral, competência profissional, experiência e responsabilidades exigidas pelos países respectivos. Forem qualificados por seus padrões éticos e de sua formação específica para atuar na área de adoção internacional. Inciso 4º. Cumprirem os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico brasileiro e pelas normas estabelecidas pela Autoridade Central Federal Brasileira. Parágrafo 4º. Os organismos credenciados deverão ainda perseguir unicamente fins não lucrativos, nas condições e dentro dos limites fixados pela autoridade competente no país, ser dirigidos, administrados por pessoas qualificadas e reconhecida idoneidade moral, estar submetido à supervisão das autoridades competentes no país onde estiverem sediados e no país de acolhida, inclusive a sua composição, funcionamento e situação financeira. Nós temos ainda aí o inciso 4º, né,
que diz que ele deve se apresentar à autoridade federal brasileira a cada ano, né, relatório geral das atividades desenvolvidas, bem como relatório de acompanhamento das ações internacionais efetuadas no período, cuja cópia será encaminhada ao Departamento de Polícia Federal. Tá? Então já é uma forma a mais aí de coibir os crimes que foram praticados no passado, levando em consideração esse mesmo tema. O parágrafo 6º diz que tomar as medidas necessárias para garantir que os adotantes encaminhem à Autoridade Central Federal Brasileira cópia da certidão e registro de nascimento estrangeira e do certificado de nacionalidade, tão logo, né, lhes sejam concedidas aí, então, a adoção. E nós temos os esclarecimentos aí dos parágrafos que tratam, então, sobre esse tema, né? Por quê? Porque se o casal não apresentar os relatórios, ele pode perder aí o seu credenciamento, né? Um outro fato é que o credenciamento de organismo nacional ou estrangeiro encarregados de intermediar pedidos de adoção internacional terá validade de 2 anos. Então nós temos também ONGs, nós temos ali pessoas de direito privado ou de direito público que querem auxiliar os operadores do direito com a não vacinação, perdão, pessoal, com a não, né, a possibilidade aí sobre esse aspecto. Então, é onde nós temos aí que essa renovação, né, anual, em que ele deve prestar ali as especificações, serve também para que o governo brasileiro acompanhe o desenvolvimento da criança e do adolescente já no estrangeiro, sobre a responsabilidade e responsabilidade paternal dos adotantes, né? Um outro fato é que, antes de transitar em julgada a sentença, os adotantes não poderão sair do território nacional acompanhados aí dos adotandos. O parágrafo 9º diz que, transitada em julgada a decisão, a autoridade judiciária determinará a expedição de alvará com autorização de viagem, bem como para obtenção de passaporte, constando obrigatoriamente as características da criança ou do adolescente adotado, como idade, cor, sexo, eventuais sinais ou traços peculiares, assim como também a foto recente e a posição de impressão digital de seu polegar direito, instruindo o documento com cópia autenticada da decisão e certidão do trânsito em julgado. Então, para sair do país, precisa, então, dessa autorização, desse alvará, para que possa sair do país com a criança antes do registro, né? Até porque o registro vai ser feito lá no seu país de origem. Quanto ainda a este tema, o parágrafo 10º diz que a Autoridade Central Federal Brasileira poderá, a qualquer momento, solicitar informações sobre a substituição das crianças e adolescentes adotados. Perdão, substituição não, sobre a situação, perdão. Sobre a situação. Então, a Autoridade Central Federal tem aí a prerrogativa de, sempre quando entender necessário, buscar informações sobre a situação dessas crianças adotadas internacionalmente. Então, são aspectos aí também que nós devemos sempre levar em consideração. O parágrafo 11 diz que a cobrança de valores por parte dos organismos credenciados que sejam consideradas abusivas pela Autoridade Central Federal Brasileira e não estejam devidamente comprovadas é causa de seu descredenciamento, né? Esses organismos, na verdade, são aquelas, muitas vezes, ONGs, são instituições que agem aí com o intuito, né, de ajudar, com o intuito de buscar a facilitação do processo de adoção por estrangeiros em território nacional. Uma mesma pessoa ou seu cônjuge não pode ser representado por mais de uma entidade credenciada, né, para efetuar a cooperação na adoção internacional. Então, se eles estão vinculados a uma entidade, eles não, os cônjuges devem os dois estarem vinculados à mesma entidade, né? E após, então, a habilitação de postulante estrangeiro ou domiciliado fora do Brasil, terá validade máxima de 1 ano, podendo ser renovada. Então, nós vamos percebendo que, além de ser uma exceção, né,
quantos critérios objetivos são aí criados, né, até mesmo como empecilhos ou como fatores dificultadores para que ocorra a adoção por estrangeiros de crianças ou adolescentes brasileiros. Ainda assim, o parágrafo 4º aí do artigo 52 diz que é vedado o contato direto de representante de organismo de adoção nacional estrangeiro com dirigentes de programas de acolhimento institucional ou familiar, assim como com crianças e adolescentes em condições de serem adotados, sem a devida autorização judicial. Né? Para quê? Para que não haja nenhum ato ali de corrupção, nenhum ato de favorecimento. Então, esse é um fato também extremamente importante. O artigo 52A, né, o parágrafo 5º aqui do artigo 52, ele vem só rechaçar aquilo que nós já falamos. E o artigo 52A tem como redação e importância o fato da proibição, né, sob pena de responsabilidade e descredenciamento, o repasse de recursos provenientes de organismos estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de adoção a organismos nacionais ou a pessoas físicas, né? Nós tivemos muita venda de crianças no Brasil no passado, um escândalo enorme sobre esse ponto, sobre esse aspecto, por isso que nós temos medidas tão duras aí quanto essa situação. Então, por exemplo, um organismo internacional não pode aqui financiar ou ajudar financeiramente, né, as entidades aí que são responsáveis pelo acolhimento de crianças em território nacional. Já o parágrafo único vem dizer que eventuais repasses somente poderão ser efetuados via o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e estarão sujeitos à deliberação do respectivo conselho para a sua utilização, para a sua aplicação desses recursos. Ele não pode acontecer diretamente para as entidades responsáveis pelo acolhimento de crianças e adolescentes. Já o artigo 52B diz que a adoção por brasileiro residente no exterior em país ratificante da Convenção de Haia, cujo processo de adoção tenha sido processado em conformidade com a legislação vigente no país de residência do atendido, o disposto na linha C do artigo 17 da referida convenção, ou seja, né, do qual ele foi recepcionado, então, pelo ordenamento jurídico brasileiro. Professor. Oi, Flávio. O que é essa Convenção de Haia? Tá, vamos lá, ó. A Convenção de Haia, ela foi um grande acordo internacional. Deixa eu até pegar aqui, vou até abrir ela para a gente poder falar um pouquinho mais sobre ela, porque é importante mesmo. Vamos lá, ó. A Convenção de Haia, deixa eu até abrir aqui, se vocês buscarem no CNJ, vai ter a Convenção da Apostila de Haia, tá? Então, o que ela vai trazer para nós? Ela vai falar do quê? Né? Qual é o objetivo dela? A grande finalidade da Convenção de Haia, né, desse apostilamento dela para a língua brasileira, de acordo com o CNJ, ela tem como finalidade, então, assegurar, né, que os 112 países signatários, eles possam aqui permitir o reconhecimento de documentos brasileiros por estrangeiros e assim por diante, tá? Então, ela vai facilitar. A convenção em si, ela tem como aí objetivo, ela tem como finalidade que nós possamos garantir um mesmo tratamento, né? Uma mesma igualdade sobre a maior agilidade aí de simplificação e legalização de documentos entre países que participam desse acordo, né? De modo que a Convenção de Haia trata de respeito, né, aos atos jurídicos desses países signatários. Então, a Convenção ela quer dizer o seguinte, olha, os países aqui, eles respeitam os mesmos direitos aos seus cidadãos, eles garantem os mesmos direitos aos seus cidadãos. E ela faz, então, a facilitação desse intermédio aí para que haja a convenção.
Eu vou até aproveitar aqui, eu vou copiar o link desse apostilamento da Convenção de Haia e já vou aqui colocar no nosso chat. Quem quiser consultar também, né, fique aí à vontade. A pergunta do Flávio foi bastante pertinente. E aí, não sei se vocês estudaram, mas deveriam ter estudado ela em Direito Internacional, né, a Convenção de Haia, ou ainda estudarão, não sei se vocês já tiveram essa matéria, mas ela tem essa finalidade, ela tem a finalidade de facilitar a relação jurídica e institucional entre países. Tá bom, Flávio? Tá bom, doutor. Obrigado. Maravilha. O link está aí também. Qualquer dúvida depois você pode estar me perguntando também, Flávio. Tá ok, obrigado. Tá? Então, ou seja, a convenção ela tem essa finalidade. E o artigo 52B, ele vai falar exatamente isso que eu acabei de dizer. Ou seja, né, que só pode haver adoção internacional entre países que ali ratificaram a Convenção de Haia. O artigo 52C, ele diz ainda que nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida, a decisão da autoridade competente do país de origem, ou seja, quando um casal brasileiro estiver adotando uma criança internacional, é isso que está dizendo, né? A decisão da autoridade competente do país de origem da criança ou do adolescente será conhecida pela autoridade central estadual que tiver processado o pedido de habilitação dos pais adotivos, que comunicará o fato à autoridade central federal e determinará ali as providências necessárias à expedição do certificado de naturalização provisório da criança e do adolescente. Então, aqui é o fato inverso. É o fato da criança ou adolescente estrangeiro poder entrar no país de forma legal, né? De forma regular. É isso que diz aí o artigo 52C. E o último artigo do nosso estudo de hoje é o artigo 52D, que diz que das ou nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida, ou seja, também quando a criança vier para cá, né, e a adoção não tenha sido deferida no país de origem, porque a sua legislação a delega ao país de acolhida, ou ainda na hipótese de o mesmo, com decisão da criança ou adolescente, ser oriundo de país em que não tenha aderido à convenção referida, o processo de adoção seguirá as regras da adoção nacional. O que está dizendo aqui? Que pode acontecer do país de origem da criança dizer, olha, não, esse processo tem que acontecer lá no país de acolhida, o país que vai acolher a criança. Nós temos o país de origem e nós temos um país de acolhida, de onde ela sai e para onde ela vai. Então pode acontecer também aí, né, a aplicação, né, a extraterritorialidade da lei nacional também com relação à adoção, pessoal. Esse aí era o nosso estudo de hoje, referente à adoção. Nas próximas aulas, nós vamos começar a falar um pouquinho aí sobre o direito à educação, cultura, esporte e lazer das crianças. Bom, vou aproveitar aqui, pessoal, para já abrindo o sistema para que eu possa fazer a chamada. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, nós vamos conversando, tá bom? Eu estou aqui à disposição de vocês. Pessoal, vamos lá então para a nossa chamada. Vocês podem se manifestar aí pelo microfone, como vocês também podem se manifestar aí pelo chat, e eu estou acompanhando as mensagens que são postadas, tá bom? Primeiro aluno é Alice Mayra. Presente, professor. Muito obrigado. Anne Elise.
Presente, professor. Obrigado. Aparecido Rodrigo. Presente, doutor. Camila Moretti. Presente. Cleiton. Presente. Felipe Brasileiro. Presente, professor. Opa, maravilha, Felipe. Obrigado. Flávio. Presente, professor. Gabriela Fernandes. Presente, professor. Igor Aranha. Presente. Isabela Nayara. Já vi aqui sua mensagem, Isabela, obrigado. João Guilherme. João Guilherme. João Guilherme, não. João Vitor. Presente. Lígia. Presente. Lucimaria. Presente. Marcela. Presente. Marciano. Presente. Murilo. Presente. Rafael Seiji. Presente. Rosenberg. Presente, doutor. Ruiter. Já vi aqui, Ruiter, obrigado. Samuel Abrão. Alô, Samuel. Silvana, conseguiu entrar na aula, Silvana, pelo link? Presente, professor, consegui. Maravilha, então. Obrigado, Samuel, já vi aqui sua resposta, obrigado também. Tawane. Alô, Tawane. Tawane, já vi aqui sua resposta, muito obrigado. Valdinei. Presente, doutor. Obrigado, boa noite. Vânia. Presente. Vitor. Presente, doutor. E o Williams. Presente, doutor. Pessoal, muito obrigado. Uma excelente noite a vocês. Bom final de semana. Né? Muita saúde, muita paz aí. E que nós nos encontremos aí semana que vem. Um abraço, fiquem com Deus. Professor, Oi, pode falar. Vinícius, o mesmo problema. Tô aqui, mas sem o nome, provavelmente deve estar sem o nome aí, né? Eu tô em Doutor, contato com a secretaria já, tá? Já foi passado, já? Já tô em contato com eles, é provável que regularize em breve, tá? Doutor, sem problema. Só vai começar a contar a falta assim que seu nome aparecer na chamada, tá bom? Tá certo, então. Obrigado. Valeu, um abraço. Obrigado, eu. Tchau.